Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre número atômico, número de massa e íons de um átomo. Vamos começar pelo número atômico. O número atômico, ele é representado pela letra Z. O que é o número atômico? É a quantidade de prótons existentes no núcleo do átomo. Lembrando que os prótons eles ficam no núcleo do átomo. O número atômico é a identidade de um átomo. Ele aparece na tabela periódica e é a quantidade de prótons. Todos os elementos químicos que têm o mesmo número atômico, eles são iguais. Então, a gente fala que o Z é igual a P, sendo que P é o número de prótons. Então, isso aqui é bem importante, ó. Z é igual a P. Um exemplo. O elemento químico carbono, que tem símbolo C, tem Z igual a 6. Qual que é o número de prótons desse elemento químico, carbono? O número de prótons é 6. Pois o número de prótons vai ser sempre igual ao número atômico. Lembrando para vocês que os elementos de um mesmo elemento químico têm o mesmo número atômico. Então, todos os elementos químicos carbonos vão ter número atômico 6, quer dizer que eles têm 6 prótons no núcleo deles. Então, ó, o número atômico, do caso do hidrogênio aqui, é 1, quer dizer que ele tem 1 próton. E o sódio, que tem número atômico igual a 11, quer dizer que o sódio tem 11 prótons no núcleo dele. Um elemento também tem número de massa atômica. O que é a massa de um átomo? É a soma dos números de prótons e de nêutrons localizados também no núcleo do átomo. Então, no núcleo de um átomo, a gente tem prótons e nêutrons. A massa do elétron a gente não conta, porque ela é desprezível. Os elétrons ficam na eletrosfera, eles ficam fora do núcleo. A massa de um átomo é representada pela letra A. Como é que a gente faz para calcular, então, a massa? Dentro do núcleo nós temos prótons e nêutrons. Então, para calcular a massa, é só a gente somar o número de prótons, representado aqui pela letra Z, porque Z é igual a P, mais o número de nêutrons. Vamos lá para um exemplo disso. O elemento sódio possui 11 prótons e 12 nêutrons. Qual o número de massa? Então, para a gente saber o número de massa, é só somar o número de prótons, nesse caso aqui é 11, com o número de nêutrons, que é 12. 11 mais 12, 23. Então, temos a massa do sódio. Com essa fórmula da massa, também dá para calcular o número de nêutrons. Por exemplo, um átomo de ferro, que tem número atômico igual a 26, ele tem massa igual a 56. Então, aqui foi dado a massa e o número atômico. Quantos nêutrons existem em seu núcleo? É a diferença, né? Então, eu pego a massa e diminuo o número atômico. Então, 56 menos 23, temos 30. Os elementos químicos, eles estão todos representados na tabela periódica. O número de massa vai ser o número maior, aquele quadradinho que aparece de cada elemento químico. Então, é a massa. E o número atômico é o número menor, que é o Z, que é igual ao número de prótons. Sabe isso? E os íons? Os íons, o que acontece? Os átomos, eles são naturalmente neutros. O que isso quer dizer? Que o número de prótons de um átomo é igual ao número de elétrons. Sendo que eu usei aqui a letra P para representar os prótons e E para representar os elétrons. Mas o que acontece?
Na natureza, pode acontecer dos elementos químicos eles quererem ganhar ou perder elétrons. E aí eles deixam de ser neutros e passam a ser carregados eletricamente. Eles passam a ter excesso de carga, positiva ou negativa. Sendo que positiva é a representação dos prótons e negativa a representação dos elétrons. Eles têm sinais opostos. Prótons positivos e elétrons negativos. E aí, quando um átomo ele ganha ou perde elétrons, o número de prótons e elétrons passa a não ser mais igual, passa a ser diferente. Existem átomos que querem ganhar elétrons. No caso, esses átomos são chamados de íons ânions. Eles ganham elétrons e eles ficam carregados negativamente. Por quê? Porque eles ficam com mais elétrons do que prótons. Então, o número de prótons fica menor do que o número de elétrons. Os íons cátions, eles têm tendência a perder elétrons. E eles ficam carregados positivamente, quer dizer que eles ficam com mais prótons do que elétrons. Lembrando que um átomo, ele nunca ganha ou perde prótons. Os prótons, eles ficam lá quietinhos no núcleo. Um átomo, ele só ganha ou perde elétrons da eletrosfera. Então, eu trouxe aqui para vocês uma figura para exemplificar melhor como é que acontece a formação de um íon. Então, aqui, ó, o hidrogênio, ele tem um próton e um nêutron no seu núcleo. E a eletrosfera do hidrogênio tem um elétron. Então, ele tem um nêutron, um próton e um elétron. Então, ó, o número de prótons e de elétrons é igual. Então, ele é um átomo neutro. E se eu retirar um elétron? Ele só vai ficar com um próton e com um nêutron. Né? Então, ele vai ficar com um próton a mais do que um elétron. Então, o íon do hidrogênio, H mais 1, só que o número 1 ele não aparece. Então, ele ficou com excesso de carga positiva. Então, o hidrogênio, nesse caso aqui, ele é um íon cátion, porque ele ficou com excesso de carga positiva. Outro exemplo aqui, ó, o cloro, elemento químico cloro, tem símbolo Cl. Ele tem 18 nêutrons no núcleo, 17 prótons. E se ele é neutro, ele também vai ter 17 elétrons. O que aconteceu com esse átomo aqui do exemplo do esquema? Ele ganhou um elétron, quer dizer que ele vai ficar carregado, mas nesse caso ele vai ficar carregado negativamente. Ele vai ficar com excesso de cargas negativas. Ele vai ter 18 prótons, 18 nêutrons, 17 prótons e vai ficar com um elétron a mais. Ele vai ficar com 18 elétrons. Então, ele é um ânion. Ele tem excesso de cargas negativas. Certo? Espero que tenham entendido. Até uma próxima. Façam as atividades e qualquer coisa, converse comigo. Um beijo. Tchau, tchau.